no livro de Atos. Eu queria que alguém, por gentileza, tirasse isso acontecimento, fiz uma forma das folhas todinhas, dá um obreiro que falou aí, para tirar esse afastar aí. Cadê o diabo dessa igreja? Amém. Não, eu não queria que desligasse, eu queria que. Tá bom, deixa eu desligar, tá bom, deixa eu desligar, também. Tá bom, deixa. Nós vamos tudo aqui. Obrigado, irmão Jardel. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir essa Bíblia de Atos, capítulo 2. A hora já foi, né? Atos, capítulo 2. Vamos abrir nossas Bíblias nesse capítulo tão importante. Vamos ler do 1 até o 13. Amém? Vamos deixar Deus falar nessa noite. Quantos querem Deus falar? Diga amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aqui não é gosto da Bíblia, né, irmãos? A Bíblia é sempre melhor, né? Eu quero falar hoje sobre uma igreja ativada pelo Espírito Santo. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo. Eu quero que você nessa noite entre nessa visão que Deus tem falado conosco e que você possa utilizar essa ferramenta que Deus está trazendo no mundo da igreja para a sua vida espiritual. Hoje quero nossa igreja ativada por Espírito. Diga amém, irmãos. Amém. É o que mais nós desejamos. E você vai ver hoje essa mensagem quando uma igreja está ativada pelo Espírito Santo, o que acontece com ela. O que acontece com essa igreja? Diz assim, todos acharam, amém, irmãos? Amém. Podemos ler? Diz assim, Atos 2, do 1 até o 13, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia língua de fogo, que eles se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes e a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximo da Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Eles beberam vinho demais. Aleluia. Senhor, eu quero nesta noite vai pedir a tua bênção sobre a tua palavra que vai ser ministrada aqui hoje, Senhor. Não a palavra bíblica, já ungida, mas sobre aquilo que tu tens colocado no nosso coração, Deus. Queremos pedir que o Espírito Santo venha falar nessa noite de ceia, onde nós possamos ser cheios do Espírito Santo e entender e aprender o que é uma igreja ativada pelo teu Espírito Santo, o que é uma igreja viva, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque tu já estás falando do nosso coração, já estás falando da minha vida, já estás falando da vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Querido, talvez essa seja a passagem mais batida, mais falada, mais comentada, mais talvez explicada, mais controversa também de toda a Bíblia. Essa passagem Atos capítulo 2. Talvez seja a passagem que
divide muitas vezes os batistas tradicionais de batismo renovado, divide as igrejas históricas das igrejas pentecostais, né? Talvez seja uma passagem que coloca fogo. E muitas igrejas foram divididas por essa passagem, porque alguns receberam o poder de Deus, mas o Santo, línguas e tal, outros não concordam. E é uma passagem que uns interpretam de um lado, outros do outro. Agora, uma coisa eu vou dizer nessa noite, irmãos: nós temos vivido essa passagem aqui na nossa igreja, dia após dia, e temos visto o poder de Deus atuante desta igreja, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E a Bíblia diz: todos os dias continuavam reunidos no pátio do templo, partiam o pão de suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Primeira coisa que eu quero ver: uma igreja que é ativada pelo Espírito Santo. Ela celebra em unidade a sua fé. Primeira coisa que acontece quando uma igreja ela é ativada pelo Espírito Santo, a celebração dela é uma celebração em unidade. Não parece não? Esse passeio que eu vou fazer agora, lá para Itaipuaçu, é uma celebração de unidade. Não parece não? Mas ontem, quando nós aqui nos reunimos no nosso consagra líder, junto com a liderança da igreja, é uma celebração em unidade. Não parece não? Quando o irmão faz o aniversário e a igreja vai lá, a pessoa vai lá, é uma celebração em unidade. Não parece não? Mas quando uma pessoa está aí, né, vivendo ali um momento de alegria, de um emprego novo, de uma coisa nova que aconteceu, é uma celebração de unidade quando alguém fala e comemora aquilo. Ou quando nós fazíamos antigamente, queremos voltar a fazer, quando uma célula da multiplica, é uma alegria, né? Uma glória, ou bênção. Quando alguém é promovido e sai de um cargo, talvez ali ele foi a pastor, ele foi a um diácono da igreja, é uma celebração de unidade. Nós estamos celebrando a alegria. Isso tudo acontecia na igreja de Atos Apóstolos. A Bíblia diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. A verdadeira igreja é isso aí. A verdadeira igreja é comer o pão junto. Hoje vamos fazer essa ceia aqui, glória a Deus por isso. Mas a ceia verdadeira não é só esse pedacinho de pão aqui que nós vamos comer. Não é só esse pedacinho, esse pouquinho de cálice de suco de uva que nós vamos participar aqui hoje. Não. A verdadeira igreja de Atos Apóstolos, eles tiraram um dia inteiro para fazer a festa ágape do amor. Eu não sei se eles iam para o sítio, eu não sei se eles naquela época iam para uma fazenda, beira de um rio para tomar banho, eu não sei se eles tinham ali uma casa de alguém que era rico, que lá ele fazia lá, sei lá, matava um cordeiro, fazia uma churrascada, alguma coisa, eu não sei. Mas eles faziam uma celebração da ceia em unidade. Todos eram celebrados. A festa ágape, era a festa do amor. E ali no final dela, eles faziam a celebração da ceia. Celebravam da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que essa igreja, ela gostava de celebrar as festas, essa igreja de Atos Apóstolos. Como nós também gostamos de celebrar aqui as festas. Essa igreja gostava de celebrar o ajuntamento. Eu vou falar a verdade para você. O povo, para gostar de ajuntamento, o povo brasileiro, né? Por isso que na época da Covid havia proibição dos ajuntamentos. Porque tudo nós queremos ajuntar. Tudo nós queremos, tudo junto, agarrado ali, celebrando, sempre fazendo isso. É verdade? E aquilo ali gerava, esse ajuntamento vai gerar inspiração, né? Vai gerar aquela sinergia, né? Vai gerar aquele mover, vai gerar aquela alegria, vai gerar ali uma festa no meio. E você olha para a Bíblia, alguém fala assim: ô igreja com festa, que é essa Elohim. E é Bíblia, é Bíblia.
Você olha na Bíblia, festa de Pentecostes, festa da Páscoa, você olha festa dos tabernáculos, você olha tanta festa na Bíblia, que você fica assim, meu Deus, mas tem tanta festa nessa. O povo judeu é um povo festeiro. E o povo de Deus deve ser um povo festeiro também. Amém, irmão? Comemorar. Tudo tem que ser motivo para comemorar. Quando a nossa igreja fazia, antigamente, nós temos falta disso. Né? Tudo é motivo de comemorar. Nós fazemos aqui as festas de quê? Hoje é dia do amigo. Está lembrado disso? Vamos trazer um amigo para a gente poder comemorar. Né, gente? A gente que gostava disso, né, gente? Vamos fazer o dia do amigo aqui. Vinha todo mundo dia do amigo. Vamos fazer um evento, eu chamava de evento ponte, né? Ou evento de celebração aqui. Dia do terreno, ir para casa de alguém. Era mês de junho que fazia dia do caldo. Quanto do caldo? Até emagreci um pouquinho agora, né? Eu estou sem tomar muito mais caldo. Dia do caldo, dia da pizza. E aí você chamava os vizinhos, chamava os irmãos, chamava os colegas, né? Que bom, né? Vamos voltar a fazer esse nome, em nome de Jesus. Trazendo filhos para Cristo. Chamava ali aniversário, todo mundo comemorava naquela casa. Era ou não era assim, irmãos? Você está sentindo falta disso, não, irmãos? Você está sentindo falta disso, irmão? Quem está sentindo falta? Levanta a mão aqui assim. Amém, irmãos? Você está sentindo falta? Né? De celebrarmos. Por quê, irmão? Porque a verdadeira igreja de Pai do Espírito Santo, ela celebra tudo em unidade. As celebrações são feitas em unidade. Vamos fazer um churrasquinho aqui para celebrar o aniversário do irmão. Vamos agradecer ao Senhor que fulano vai passar pela Isaac. Glória a Deus. E pense, isso é a verdadeira igreja do Novo Testamento. E a igreja tem que ser desse jeito. Então, amados, uma igreja ativada pelo Espírito Santo é uma igreja onde ela celebra as coisas em unidade. E essa igreja aqui, ela fazia isso. Lá no versículo bíblico, número 1, chegando em Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, estavam em unidade, celebrando ali sua fé. O Espírito Santo, irmãos, ele veio unir a igreja, não dividir a igreja. O Espírito Santo veio unir a nossa igreja, não dividir. Cada um puxa por um lado, puxa por outro. Não, você não pode estar aqui. Eu até vai ter agora o culto, né, dos irmãos, né, dos jovens, né? Eu quero até conclamar a igreja, né, para a igreja vir assistir o culto dos jovens. Venham. Teu filho está aqui, tua filha está aqui também, o teu neto pode estar aqui também amanhã. Venha. O culto é só 2 jovens. O culto é para os jovens, para toda a igreja. E, irmão, nós só somos velhos, se a sua cabeça for velha. Às vezes você está com uma certa idade, cabelo branco já e tal, mas você não é velho dentro de você. Você não é velho dentro de você. Você tem o espírito jovem. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, vem, porque nós vamos celebrar. A igreja não é para. O Senhor não veio dividir a igreja, veio para unir. Então, a igreja de Atos é uma igreja unida. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ela é surpreendida por um ambiente sobrenatural. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ela é atingida, ela é movida pelo ambiente sobrenatural. Logo no versículo 2, você vai encontrar assim, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Você quer ver algo mais sobrenatural? Pode deixar o versículo aí, tá? Você quer ver algo mais sobrenatural do que um vento, irmão, que coisa estranha, que vem do céu, muito forte, e enche toda a casa. Irmãos, que vento é esse? Como é que pode isso? Um vento veio e encheu toda a casa. E aqueles andando conheciam, aquela coisa, dentro deles estava ali, algo sobrenatural. E uma igreja, irmãos, ativada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo de Deus, as coisas sobrenaturais acontecem dentro dela. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo a mensagem? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então
Então as coisas do mover do Espírito de Deus acontecem nessa igreja. Acontece o batismo do Espírito Santo, os dons de Deus são distribuídos, acontece no meio dela pessoas sendo curadas, acontece no meio dela pessoas que estão com uma causa impossível de ser resolvida, Deus vai lá e resolve. Às vezes é uma causa de justiça, às vezes é um casamento desestruturado, um casamento quebrado, onde o marido já foi embora, às vezes já está até com uma mulher na rua, com um amante, de repente larga tudo, fala: meu amor, eu não quero mais essa mulher, eu quero você me aceita? A mulher fala: amém, volta para acabar de começar. Isso é uma atmosfera, um ambiente sobrenatural. É o que nós queremos na Elohim, é o que nós queremos na nossa igreja, é o que nós queremos onde Deus atue poderosamente. Estamos orando e jejuando por isso. Então de repente vem do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. Porque cremos e buscamos, de repente vem o Espírito e de forma sobrenatural toca, todos são presentes. Toca. Quando eu estava falando sobre um ambiente de unidade, eu me lembrei de um dos encontros de impacto que nós fazíamos aqui. Que coisa maravilhosa, né? Eu vejo de vez em quando lá na internet, lá, está gravado no YouTube aqui. Tem um YouTube que eu vi, assisti uma filmagem, né? Que eu vi as pessoas antigas, cheguei a ver Davi, vi Davi Mar, vi o pessoal que estava agora, né? Vi tudo aquilo lá e tal, e eu vi aquele ambiente de festa, de alegria, o povo chegando, aquela alegria, aquela vibração, ambiente de festa, aleluia. E nessa festa, irmãos, quanto milagre sobrenatural Deus fazia e vai voltar a fazer para o e glória com o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Quanta coisa Deus faz e vai voltar a fazer. Por quê, irmãos? Porque o ambiente e a atmosfera profética da igreja são promovidos por discípulos cheios do Espírito Santo. Cheios. Se você é discípulo, servo do Senhor, estiver cheio do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? O ambiente da igreja, a atmosfera vai ser outra. Alguém fala: mas que culto chato. Eu ouvi muito isso na minha juventude. A igreja está passando por uma crise lá, com o nosso pastor, ficou muito idoso já, doente e tal. O culto foi muito chato hoje, o pastor está meio gagado, esse piloto e tal. Eu falei: não, esse culto foi chato não. Eu fiz meu culto individual no banco do carro. Ali eu falei tudo estranho, eu louve a Deus. Por quê, irmão? O culto é a cereja do bolo. Você está entendendo, irmão? Vou repetir de novo para você entender. O culto é a cereja do bolo, amém, irmão? O que é isso, pastor? Eu já celebrei meu culto em casa há muito tempo, no meu assunto com Deus. Eu já coloquei os louvores lá, Deus já falou comigo há muito tempo em casa. Tem gente que vem para a igreja só esperando: oh, eu quero um cultão, eu quero que Deus use o pregador, eu quero que Deus faça aquilo outro. Amém? Que Deus use o pregador poderosamente. Glória a Deus por isso. Mas você tem que ter a sua celebração contínua dentro da sua casa, entre você e Deus. É lá seu partido de guerra, como eu falei semana passada. É lá seu partido de guerra que Deus vai falar contigo. É lá colocando sua musiquinha lá, né? Fundinho da musiquinha lá e tal, que você vai ouvir Deus falar contigo. A gente às vezes, irmãos, quer muito que Deus fale na igreja. E lá, no nosso secreto, Deus está falando contigo, irmãos. É lá que Deus precisa falar também. Então o culto aqui é a cereja do bolo. O culto aqui é aquela coisa que você já fez para Deus, e agora vamos colocar só aquele ingrediente a mais que vai trazer tudo do bom e do melhor, que vai ser surpreendente. E aí, quando os discípulos, irmãos, fazem isso, são cheios de Espírito Santo, o culto ele é sobrenatural. Entenderam? Vocês estão entendendo a mensagem, né, irmãos? Quando a minha vida é cheia de Espírito Santo, eu venho para o culto só para ver o sobrenatural de Deus. Essa igreja de Atos Apóstolos, eles faziam isso exatamente. Eles comungavam com o Senhor dia após dia. Eles buscavam o Senhor todos os momentos. Estavam ligados com Deus todos os momentos. E eles vinham para os cultos para celebrar e para ver o sobrenatural.
Para ver o paralítico andar. Sim. Para ver aquele que estava doente ser curado. Para ver aquele que não falava em línguas, recebeu o dom de línguas, recebeu o batismo. Para ver aquele que estava com problema em casa, recebeu o milagre. Então, isso é o que nós precisamos fazer, irmãos. Precisamos fazer isso. Senhor, eu quero ver o sobrenatural hoje na igreja, em nome de Jesus. Eu quero ver o teu Espírito Santo atuando, fazendo algo tremendo, algo diferente. Então, quando nos preparamos e geramos, aquela expectativa, de repente, tudo isso acontece para a glória do Senhor Jesus. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo é uma igreja onde tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer para honra e glória com o Senhor Jesus. Aleluia. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo, irmãos, ela celebra o sacerdócio apostólico de todos os discípulos. O que é isso, pastor? Sacerdócio apostólico dos discípulos? Por que é isso, irmãos? Diz assim: e viram o que parecia, versículo 3, e viram o que parecia língua de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Sacerdócio apostólico, todos os discípulos. Nós somos sacerdotes reais, como diz lá em Pedro. Deus escolheu você, irmão, você ser sacerdote, lá na sua casa. O homem, ele exerce sacerdócio como homem, como chefe da casa. E a mulher exerce o sacerdócio como sacerdotisa do lar também, como ali, obedecendo ali, né? Respeitando ali aquilo que está sendo falado dentro da casa dela. E na igreja, nós somos sacerdotes também. Porque a partir do momento que você celebra, que você vem para a igreja, você queima o incenso de Deus, você louva o Senhor, você apresenta suas petições, você estaria exercendo um momento sacerdotal diante do Senhor. Hoje em dia nós não temos mais aquele momento, como hoje é cedo, a gente pode explicar melhor isso. Não existe mais aquele momento, como no Velho Testamento, que tinha apenas um sacerdote que podia entrar ali no Santo Santo e fazer a celebração, ou podia entrar 600 pessoas entravam uma vez por ano, mas ele entrava no santo ali, e ele ali pegava ali um cordeiro, imolava ele, fazia o holocausto para Deus, e ali, pronto, celebrava ali, pronto. Você está com seus pecados perdoados, você fazia sua oferenda ao Senhor. Hoje em dia não, hoje em dia você pode sacrificar diante de Deus onde você estiver. Eu estou em casa, vou sacrificar para Deus. Eu estou no serviço, vou sacrificar para Deus. Eu estou na rua ali, no carro, em qualquer lugar, vou sacrificar para Deus. Então, nós celebramos o sacerdócio apostólico de todos os discípulos. E diz assim: e viram o que parecia línguas de fogo que se separavam, pousaram sobre cada um deles. Cada um deles, ali de Pentecostes, receberam línguas como de fogo e começaram a falar ali em línguas estranhas. Uma igreja apostólica era formada por vidas apostólicas. Nós ensinamos muito isso aqui, né, irmãos? Sobre os apóstolos, vida apostólica. Vida apostólica, ele não depende só de um pastor. Ele está lá na rua, evangelizando, falando de Jesus. Ali ele está sendo um apóstolo, levando o poder de Deus. Ele está lá na casa dele, lá ele está levando o poder do Senhor. Lá ele está falando de Jesus como um verdadeiro apóstolo. Glória a Deus. Uma igreja ativada com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Ela vive capacitada pelo Espírito Santo para a edificação do corpo. E diz assim, versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Nós acabamos de sair agora de um estudo que durou quase um mês e meio, sobre uma série de dons. Quantos descobriram dons aí? Levanta a mão, irmãos. Quantos grupos de dons vocês têm? Só esse grupo só? Mas ninguém descobriu dons, não? Não é possível. Amém. Vamos descobrir. Muitos não terminaram, né? Infelizmente. Faça aquele questionário que você vai ver como é bom.
É interessante. Esse seminário que nós trouxemos para a igreja aqui é importantíssimo para vocês descobrir seus dons. Está falando com a Raquel ali? Interessante, irmãos. Raquel falou assim, é engraçado. Eu tenho muitos dons ali, da série de dons de lá e de cá, e mais dons que eu tenho que eu não sabia que eu tinha. Eu disse, amém. Eu falei, Raquel, que interessante também, eu descobri muitos dons ali que eu tenho. E mais dons ainda que eu nem sabia que eu tinha, que eu tenho. Essa igreja aqui de Atos Apóstolos, irmão, que coisa interessante. A igreja, quando ela é ativada pelo Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo, há o despertar dos dons dentro dela. Mas sabe o que acontece? Deus não vai forçar você a nada. Nada. Deus não vai forçar você a nada. Você tem que querer. Tem que querer. Essa igreja tem que continuar com ela. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. O Senhor se capacitava. A primeira coisa que acontece para você ficar cheio do Espírito Santo, para você receber os dons, para você receber o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo, irmãos, é a porta de entrada. O Espírito Santo é a porta de entrada para você receber os dons. Ah, eu quero ter dons do Espírito Santo, mas se você não receber o batismo, fica um pouco mais difícil. Você pode ter outros dons sim, mas os dons sobrenaturais, você precisa receber o batismo do Espírito Santo. Você precisa ter vontade de falar em línguas, de buscar o Senhor, de ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo dava a eles de acordo com o que eles buscavam. E o Espírito Santo os capacitava. Uma igreja apostólica recebe dons do Espírito Santo para edificar o corpo de Cristo. Nós aprendemos isso aqui na igreja, que os dons são para o que, irmãos? Edificar o corpo de Cristo. Eu não posso ter um dom para eu ficar só eu com o meu grupinho lá, falando língua estranha, profetizando e falando para um não. Esse dom é para edificar o corpo, a igreja. O dom é para ser usado na igreja. Eu não posso ter um dom de, digamos, de servir de espírito para eu, claro, que muitas vezes vai ser utilizado para você pessoalmente, mas para você chegar para o pastor, Deus está falando comigo isso, assim, assim, assim. Amém, irmão? Vamos ouvir então o que Deus está trazendo sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. O dom, ele é para edificação do corpo, foi o que nós aprendemos. Essa igreja aqui, irmãos, apostólica, ela vivia capacitada pelo Espírito Santo, porque os dons eram para o corpo, para servir para a igreja. Pensa, querido, muito bom isso. Quantos querem ter dons aqui para edificar o corpo? Diga amém, irmão. Glória a Deus. Dom, um tem o dom de sentimento, outro tem o dom de falar em línguas, outro tem o dom de profecia, outro tem o dom de visão, outro tem o dom de artesanato, né? Outro tem o dom de administração, outro tem o dom de misericórdia, de abençoar, outro tem o dom de socorro. Tudo isso, irmão, vai ser usado para quê? Para a igreja. Para a igreja dos seus discípulos. Olha que bênção. Glória a Deus. E você imagina uma igreja recheada de dons, que coisa maravilhosa. E você sabe onde nós descobrimos esses dons, irmão? Nos pequenos grupos. Nos pequenos grupos eu descobri que a irmã Carol, ali, faz um chaveiro maravilhoso. Olha que bênção. Regiane falava assim, Regiane, que fez isso tão lindo. Ele falou assim, Carol que fazia isso, não acredito. Carol tem cara de fazer chaveiro. Fazia um chaveirinho maravilhoso com caixa de fósforo, com caixa de fósforo. Olha que bênção. Dentro do pequeno grupo, você descobria coisas maravilosas, pessoas que faziam coisas assim extraordinárias. Gente, mas que não é esse? Que ninguém sabe. Por que, querido? Quando estamos sentados no banco de uma igreja, você não exerce seus dons de influência. Mas quando você está num pequeno grupo, ali tem poucas pessoas e ali o seu dom flui. No pequeno grupo eu descobri que meu amigo Renato, o grande tricolor que está lá atrás, é um cozinheiro de excelência. Sabia, Renato? Comemos uma vez lá na casa dele, eu fiz, pastor.
Você sabe cozinhar, varão? Sei, sou bom nisso. Sou bom nisso que eu faço. Excelente. Por quê, irmão? Porque os dons vão fluindo, vão saindo, as pessoas vão se revelando ali dentro do pequeno grupo. É bênção, coisa tremenda. Então, isso tudo aconteceu onde, irmão? Dentro da igreja de Atos Apóstolos. Por quê? Porque a igreja era formada de casa em casa. Nas casas. Então, ali dentro, você começava a descobrir ali os dons, começava a exercer. Aí, fulano, você sabe fazer isso? Sei. Ah, não acredito. Você sabe cozinhar? Sei. Você sabe fazer chaveirinho? Sei. Queridos, por que, amado? Porque esta igreja tinha dons e o Espírito Santo é quem capacitava os irmãos. Glória a Deus. Queremos que o Espírito Santo identifique o nosso corpo, amém, irmãos? Corpo da igreja. Não só fazer de novo, mas fazer o novo. Amém, queridos? Diga para o Espírito Santo faz de novo. Fala assim. O Espírito Santo faz de novo. Faz de novo, Espírito Santo. Faz de novo. Queremos de novo. Glória a Deus. Queremos de novo, Senhor. Porque precisamos estar de novo aqui, sendo capacitados por Ti, Senhor. Glória a Deus. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, ela cresce temente ao Senhor. E diz no versículo 5: havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Tementes. Você sabe quem faz o fogo de Deus bem, irmãos? Os milagres acontecerem? É o temor ao Senhor. Hoje nós estamos falando nossa classe lá, uma bênção nossa aula hoje. E eu estava dizendo, sabe por que Deus não opera muito mais nas igrejas? Sabe por quê? Acabou o temor a Deus. Acabou o temor a Deus. As pessoas vêm de qualquer maneira, entram de qualquer maneira, saem de qualquer maneira. Tem temor a Deus. Antigamente, claro, não falei isso hoje mais, né? A igreja foi criada. Está aí o irmão Márcio, está aí a irmã Raquel, a Jane, Raquel não, a Joseli, a Jane, e outros irmãos da igreja foram criados, igrejas missionários. Tinha um tal de culto de ceia. Está lembrado? Esse culto de ceia, olha só, ceia, antes da ceia ser celebrada, o pastor falou: alguém aqui quer confessar alguma coisa? Quer vir à frente? Irmãos, as pessoas vinham chorando, confessavam seus pecados, chorando, e a igreja toda orava, quando descia a ceia, entrava na ceia, na Santa Ceia, ao santo de Deus descer, milagres extraordinários aconteciam no meio da igreja. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Extraordinário. A irmã Leonardo está aí cheia de exemplos para contar, de ceias, já participava. Eu já contei aqui uma vez, lá, doente uma vez, ela deu um pouquinho de ceia, de cálice para ele, estava com diarreia, de repente foi curado pelo poder do Jesus, na hora, estava semanas com diarreia, foi curado na hora. Por que as pessoas entram na igreja e saem do mesmo jeito, irmãos? Muitas vezes, por que, amado? Porque chegamos na igreja com a vida toda errada e saímos com a vida toda errada. Não queremos nos consertar diante de Deus. Não queremos dizer: Senhor, perdoa meus pecados, perdoa minhas faltas. Senhor, não me deixe ser pedra de tropeço. Muitas vezes não entramos do mesmo jeito, não queremos confessar, não queremos abrir o nosso coração. Essa igreja já está posta aqui, irmão. A unção única descer sobre ela, porque o povo abriu o coração para confessar os seus pecados e deixar. Aquele que confessa os pecados dele alcançará misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. E hoje estava eu ali falando nessa casa. Não sei se os irmãos que estavam lá estão se lembrando agora, que eu disse assim: olha, muitas vezes as pessoas querem que Deus faça milagre, e Deus vai ser o Espírito Santo, que vinha ser o salvo, mas nós não queremos pagar o preço, nós não queremos nos santificar diante de Deus. Não queremos. Queremos andar de qualquer maneira. Queremos imitar o mundo. O mundo agora
aquelas calcinhas muito apertadas, leve não sei o quê, as irmãzinhas, os irmãos indo para a academia, não sei o quê, né? Lá vai a opção do servo de Deus imitar as modas do mundo. E o Espírito Santo, irmãos, ele é uma pessoa, ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo, irmãos, ele é uma pessoa, ele não é um vento, como muitos querem dizer. O Espírito Santo, irmãos, ele tem sentimentos. Quando você foi selado por ele, quando você foi comprado pelo Senhor Jesus Cristo, com sua sangue e cabeça, começa a se afastar, ele começa a se entristecer. Como é que nós vamos agradar o Espírito Santo se ele está triste conosco? Como? Então, irmãos, esta igreja aqui, de Atos Apóstolos, diz assim: esta igreja era ativada pelo Espírito Santo, sabe por quê, irmãos? Porque o povo era temente a Deus. Você fala hoje, pastor Brada no culto da igreja, os pastores Brada ensinam e conversam e falam, e entra no ouvido essa dúvida. Não, fulano falou assim na internet, ele vai dar conta das ovelhas dele. Ele está falando na internet, fala para a ovelha dele, pastorado dele, aquele lá que ministra. Mas aqui quem vai dar conta é o pastor Jesus, o pastor Jesus está aí. Entendeu? Então, queridos, o Espírito Santo, aquela igreja era ativada porque havia temor. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. A adoração, o louvor e a intercessão flui por meio do temor e da santidade ao Senhor. A adoração, o louvor e a intercessão, eles fluem por meio do temor a Deus. Senhor, opera poderosamente. Senhor, faz algo grande, faz algo especial, Senhor, faz algo tremendo, Senhor Deus. Mas, querido, é aquilo que eu falei, o nosso culto começa onde, irmãos? Em casa. Diga comigo, meu culto começa em casa. Não adianta ficar fazer o culto aqui na igreja. Irmão, muito pouco, olha, nós gastamos, irmãos, olha só, muito pouco. Nós gastamos aqui 1h30 durante a semana, na quarta-feira. E domingo gastamos umas 2 horas de culto. Dá quanto? Dá aí mais ou menos umas 4 horas, né, irmão? Por semana, né? De culto ao Senhor. Irmão, você acha que Deus vai se contentar só com 4 horas de culto, irmãos? Irmãos, gastamos umas 4 horas por semana. Gastamos por mês o quê? Mas 28 horas. Pouco demais para Deus. E nós queremos que Deus brate, Deus faça um culto poderoso, queremos que a unção desça poderosamente, queremos ver milagres de Deus, queremos que Deus solucione os nossos problemas, queremos ficar curados das enfermidades. Senhor, cura minha coluna, Senhor, cura, Senhor Deus, a minha fibromialgia, cura, Senhor Deus, ó Pai, essa enfermidade que estou sentindo, Senhor. Irmãos, vamos começar a cultuar em casa. Vamos começar a buscar o Senhor em casa. Em casa. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo celebra com alegria os milagres do céu manifesta na terra. E diz assim: ouvindo-se este som, versículo 6, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Isso aqui é milagre. Irmão, isto aqui é milagre. Ouvindo-se o som, ajudou-se a multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Você já imaginou, irmão? Você numa festa grande, com vários povos lá, e de repente você ouve as pessoas que não são da sua nacionalidade. Olha só, falar em português. Você está na Europa, por exemplo. Está na França, todo mundo fala francês lá. De repente você está ali naquela festa e ouve um
grupo de pessoas falando português. Olha que isso. Está falando português, como é que pode? O francês falando português, falando português sem sotaque. Isso é milagre, não é, irmãos? Milagre. Milagre de Deus. E ali, irmãos, eles começaram a falar, né, na língua que os outros não entendiam. Isso é milagre. Uma igreja não é ativada pelo Espírito Santo, os milagres acontecem. Glória a Deus, como eu disse aqui hoje. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo mantém a simplicidade da sua humanidade. Ou seja, atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus? Todos esses que estou falando? Todos que estavam ministrando eram simples homens da Galiléia, gente humilde, de uma região insignificante, espiritualmente impura. Quem está falando eram galileus? Por que eram galileus? Uma terra onde você vai na Galiléia, você não tem quase nada. Tem lá aquele lado da Galiléia lá, você não tem quase nada. Não era uma cidade importante, Galiléia. Eram galileus para Galiléia, né? Não era uma cidade importante. Não eram homens com doutorados, homens cultos, homens muito inteligentes, homens com tudo que você possa imaginar. Não eram. Eram pessoas simples, eram pessoas que tinham a simplicidade, assim como a nossa igreja também é simples. Nós somos um povo simples aqui, irmão. Mas Deus quer usar você na sua simplicidade. Deus quer usar você na sua humildade. Você quer nisso também, irmãos? Nós somos um povo simples. Você não vê aqui, doutores renomados, empresários aí, como que para na garagem da igreja um BMW. Eu não queria que tivesse empresários aqui, vários empresários, né, parando ali com um BMW, entrando ali com uma Ferrari. Seria bênção, né? Glória a Deus por isso. Eu quero muito que os meus colegas aqui tenham prosperidade, sabe por quê? Se eles vão a Ferrari, eu vou andar na Ferrari dele. Amém, irmão? Glória a Deus. Queria muito que o Jair tivesse aí, o Jair está lá numa mecânica dele, o Jair chega com o carrão aí, o Jair chega com uma Jaguar. Imagina vendo comigo de Jaguar. Imagina, irmão, ele não chega com a Ferrari, pastor, fez uma volta aqui no carro, fez a volta com o BMW aqui. Jardel chega aqui com o BMW, né, Jardel? Daqui a pouco chega lá. Amém? Jardel, aí oferta, de cima na casa do Senhor. Nós podemos abençoar mais os missionários, nós podemos abençoar mais as vidas. Olha só, irmão, uma igreja fluindo financeiramente, mas nós somos povo simples. Glória a Deus por isso. Amém? Para acreditar nos irmãos que estão aqui, é um povo simples, assim como o povo lá da Galiléia. Povo simples, mas Deus estava na vida deles. Glória a Deus. Não é por muito que você seja, mas é quando você tem simplicidade, ver que Deus está na sua vida. Deus está na sua vida nesta noite. Você pode glória a Deus? Aleluia. Deus está na sua vida, irmão, com a tua simplicidade. Em muitas igrejas que eu vejo, muito suntuosas, muito maravilhosa, a gente tem a unção de Deus que nós estamos pensando, talvez tenha, mas na igreja simples, Deus está atuando de forma maravilhosa. Então, amados, atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estou falando? Ou seja, são homens simples que vinham lá da Galileia. Uma igreja cheia de Espírito Santo, ativada pelo Espírito Santo, ela experimenta experiências espirituais coletivas. Olha que coisa linda. Uma igreja ativa pelo Espírito Santo, ela experimenta experiências espirituais no todo coletivo. Olha que coisa linda. Ou seja, então, como ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, versículo 8. Não era só um que ouvia na sua própria língua materna, não era só um, não. Todos que estavam ali viram essa experiência. Lá em Atos Apóstolos, se você for ver esse capítulo, você vai entender isso. Todos estavam ali, ouviram na sua própria língua materna.
dizer essa noite, irmão? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela experimenta experiências espirituais coletivas. Sabe o que é, irmão? A experiência espiritual coletiva, ela vai para todos. Não é só um que recebe. Não é só um que vai receber. Todos vão ser abençoados. Você quer saber, irmãos? Glória a Deus. Todos vão ser abençoados. Ah, pastor, fulano conseguiu a porta de emprego, eu não consegui a minha. Irmão, fica tranquilo que a tua vai chegar também. Porque a experiência é coletiva. Todos têm. Ah, irmão, fulano lá conseguiu uma bênção grande lá, comprou um carrinho para ele, que bênção, glória a Deus. Nós nunca devemos invejar o que o outro tem. Mas, Senhor, dá para ele, mas também abençoa minha vida também. Multiplica dele, abençoa minha vida. Nunca devemos. Né? Que às vezes o outro chega, uma coisa linda, maravilhosa, uma casa muito bonita e tal. Senhor, como é que pode? Entendeu? Como é que pode? Eu sou fácil de Deus, não tem que ele tem. Irmão, fica na tua. Espera que o momento chegar. As experiências de uma igreja onde vive ativada com o Espírito Santo de Deus são experiências coletivas. São experiências onde Deus dá a coletividade. Essa igreja vive isso. Experiência coletiva. Não se trata de doutrinas, irmãos, mas de experiências espirituais com Deus. E algumas são únicas e exclusivistas. As experiências são individuais. Eu não posso querer que a experiência que minha irmã está tendo com Deus, que eu vou ter. Eu não posso querer a experiência que a Bela está tendo lá, que eu tenha também. É dela. É com eles. Vocês estão entendendo também, irmãos? A experiência de Lele e Alessandra é uma experiência única deles. A minha experiência com a Raquel, eu e ele vivemos. Já vivemos isso eu falei esse dia com a Regina, que ela ficou doente. Ela tinha 35 anos de idade, fibromialgia. Está falando com vocês com a Abel. A Abel chegou ali em casa uma vez, veio de Brasília, né? Aquela estava com uma tal da poliomielite na época, uma doença que ela teve, estava pesando mais de 100 quilos. Chegou na balança lá, quando ela chegou quase 100 quilos, não quis pesar mais. Mulher tem isso, né? Mulher tem isso. Eu não vou pesar mais, não sei nem quanto ela tinha. Começou a tomar corticoide, começou a ficar doente, com corticoide para tomar, né? E hoje, graças a Deus, hoje, irmão, eu vejo a Raquel curado. Curado. Mas ontem, não sei se Deus deu Regiane para ela falou assim, ela deu Regiane para mim, falou que você faz uma Deus como você está, na forma que pode, né? Foi isso que eu falei, é verdade. Deus usou hoje para ela. Vai que Deus curar no meio do caminho. Tem gente, vou ficar em casa esperando Ele me curar. Irmão, é no caminhar que a tua vitória, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No caminhar, vou ficar em casa esperando. Vai vir um anjo, pode sim vir um anjo lá. Pode vir um anjo até agora na sua casa lá, te curar, de madrugada passar lá. Mas muita gente, irmãos, está esperando, está doente, mas está esperando Deus fazer a obra dele. Parado em casa. Parado em casa. Semana agora eu estava falando sobre a Vivi aqui, Vivi elogiando você, Vivi. Glória a Deus por isso. Está sendo gravado, você pode passar até para sua família lá, se quiser. Aí eu falei assim, a minha mãe de Norá, que está aqui, falava assim, filho não me impede de fazer a obra de Deus. 5 filhos. Né? 5 filhos. Hoje eu estou preparadinho. Né? Só vem a ser agora, mas também já está com a casa dela pronta ali em cima, mansão, tudo bonitinho, tudo de ouro, né? Coisa maravilhosa. Já fez muito para Deus. Mas ela falava assim, filho, não vai fazer o dinheiro não. 5 filhos. Dirige o trabalho de oração. Novinha, 26 anos de idade. Dirigia o trabalho de oração. Lá em Bambu, na igreja que ela frequentava lá. Irmãos, não impede. Aí eu falei, Vivi, da forma que ela está, né? Está com criança pequena, vem para a igreja e trabalha em missões, faz aquilo outro, estava elogiando Vivi lá. Então nada pode nos impedir, irmãos, de fazer orar para o Senhor. E muita gente tem segurado o poder, às vezes sentado em casa, diante de uma televisão, muitas vezes lá, ou de um joguinho da internet lá, né? Ou muitas vezes direto aqui, irmão, no caminhar está a tua vitória, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E essa é
igreja aqui tinha uma experiência, o povo tinha uma experiência espiritual com Deus. Alguns tinham uma experiência única, exclusiva. Eu não posso querer que a experiência do irmão Aristides e Malê seja a minha experiência. Senhor, tu deste para ele, vai dar para mim também. Não, não vou. A experiência do irmão Luciano é única, exclusiva. E eu não sei se você vai encontrar mais alguém com uma experiência com a sua, mas eu sei que essa experiência valeu para você e para a sua família, e edificou seus filhos na casa do Senhor, porque você conta nunca mais a geração de Leonardo, a geração de Dudu, a geração do outro também lá, né? Por favor, esquecer o que Deus fez na sua vida. Glória a Deus. Nunca mais eu vou esquecer o que Deus fez na minha família, com a minha mãezinha. Vamos esquecer. Glória a Deus. Nunca mais a gente vai esquecer o que Deus já fez na vida dela, nem na Tânia, nem na Raiane. Esquecer, não vai esquecer nunca. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa experiência com Deus precisa ser única e exclusiva de Glória a Deus. Deus. Aleluia. Esse povo aqui dessa igreja de Atos Apóstolos nunca mais esqueceram o que Deus fez na vida deles. Glória a Deus. Aleluia. Uma experiência com o Espírito Santo, né? Ela não tem como ser explicada. Ela é uma experiência que vai ser vivida e experimentada. Não dá para explicar. As coisas de Deus não dá para explicar, irmão. Por isso que a ciência não consegue entender isso. Glória a Deus. Uma igreja ativada pelo Espírito Santo, ela precisa celebrar a diversidade ética sem preconceito. Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, está aí Elohim. A Elohim, ela celebra a diversidade ética sem preconceito. Eu acho que estou para ver uma igreja mais inclusiva do que a nossa. Glória a Deus. Eu estou para ver uma igreja mais inclusiva do que a nossa. Aqui nós vemos pessoas que tinham deficiências que trabalhavam aqui com a gente. Eu me lembro que o próprio Davi ficava na recepção da igreja muitas vezes, né? Ficava ali, né, irmãozão? Quando para trabalhar. Eu me lembro que as pessoas, nós não discriminamos. Os surdos aqui na igreja, eles têm ali a sua, como vou dizer assim, o seu espaço, o seu valor. Tem o seu valor na igreja. Celebramos aqui um dia de surdo na igreja. Nós temos uma agenda que eu acabei de fazer aqui agora, na igreja, com a Dona Maria ali, com a secretária, onde tem um dia especial de surdo na igreja. São valorizados. Por quê, irmãos? Porque nós somos contra qualquer tipo de preconceito. Essa igreja aqui, tinha no meio delas, olha aqui, irmãos, versículo de número do 9 até o 11, vamos ver, por favor, para mim, do 9 até o 11, vamos ler. Tinha no meio dela pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, judeus e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilia, Egito, das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, olha só, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós devemos declarar a maravilha de Deus nossa própria língua. Quando nós quebramos as barreiras do preconceito, Deus atua de forma poderosa. Você crê nisso? Quando a glória a Deus. Aleluia. Quando nós não discriminamos o negro, nós não discriminamos o homossexual, não discriminamos aquele que é de uma linha afrodescendente, da linha afro, não discriminamos porque ele é rico, porque ele é pobre. Não podemos fazer isso. Essa igreja aqui, ela não era uma igreja discriminativa, era uma igreja que ela celebrava a diversidade ética sem preconceito. Aí Deus atua. Não, você está no banco aqui, né? No banco aqui não pode sentar ninguém de cor, que eu não gosto. O que Deus vai fazer? Como é que Deus vai atuar nessa igreja, irmão? Como é que Deus vai atuar nessa igreja?
Não, a minha amizade, o cara tem que ter bufunfa, tem que ter dinheiro. Se eu tiver grana, eu não faço a minha amizade com ele. Está errado. Não, eu só quero andar com pessoas elegantes, bonitas, cheirosas. Irmão, Deus não vai atuar numa igreja dessa. Mas quando o povo, ele vive sem preconceito, Deus atua como atuou na igreja de Atos dos Apóstolos, de forma linda e maravilhosa. O outro que fala assim, eu não vou falar com ele porque ele é árabe. Eu não vou falar com ele não porque ele está palestino. Eu não vou falar com ele não porque ele está Etiópia. Não. Mas Deus atuou de forma linda e maravilhosa. Por quê, irmão? Porque tantas nações juntas, povos, línguas distintas, mais uma vez uma fé, uma mesma paixão do Espírito, né? Isso que é igreja, sem religiosidade, sem julgamento, sem preconceito. Somos livres para amar, irmãos, e para nos manifestar um ao outro. Isso é igreja. Eu lembro que alguém falou comigo uma vez que na igreja dela tinha uma classe só, amém, de doutores. Ótimo, mas são doutores. Tudo bem, tranquilo. Mas será que esse doutor depois fazer o congraçamento com os irmãos da igreja? Será? Não, minha graça pela escola só de doutor. Eu tenho, agora eu tenho isso. Mas será que depois eles eram pessoas que ficavam juntas, né? Abraçavam os irmãos? Será, irmão? Então, queridos, nós queremos uma igreja ativa pelo Espírito Santo, também, irmãos? Amém. Quem é esse tipo de igreja que diga amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos ficar de pé nessa hora em nome de Jesus. E nós vamos falar com Deus que nós queremos uma igreja onde fluir dos dons, do fruto do Espírito, uma igreja onde possa ser atuante o poder de Deus sobre nossas vidas. Uma igreja, essa igreja de Atos Apóstolos, uma igreja que nos chama a atenção, uma igreja que nós ficamos assim, perplexos com que Deus